na parte de segunda-feira, quando as orações parecem não ser respondidas. Talvez você esteja orando por algum tempo, quem sabe esteja orando há anos e parece que Deus não ouve as suas preces. A Bíblia nos diz assim: peçam e lhes será dado, Mateus 7,7. E também, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, 1 João 5,14. Como você compreende essas promessas? Ana é um exemplo de mulher consagrada que orou por uma questão bastante específica. Isto está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos 10 a 17. Foi inspirada nessa experiência de Ana que minha mãe, Zulmira, também me dedicou a Deus e me deu o nome de Samuel. A princípio, parecia que Deus não responderia à oração de Ana, mas ela perseverou e Deus atendeu em seu tempo perfeito e segundo a vontade de Deus. Às vezes, a espera aprofunda nossa caminhada com Deus, pois aprendemos a confiar mais em Deus. O Salmo 62, verso 8 diz: confia nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Confiar. Confiamos que ele realmente sabe o que é melhor, mesmo quando não temos uma resposta imediata? Cremos que no tempo e no modo perfeito Deus responderá? Às vezes, nossas orações não são respondidas com a rapidez que desejamos ou da maneira como esperamos. Que orientações a Bíblia nos dá para confiarmos em Deus, mesmo que as nossas orações não estejam sendo respondidas do jeito que queremos e no momento em que esperamos? Vamos ler então. O primeiro ponto a ser destacado: busquemos a vontade de Deus, não a nossa vontade. Busque a vontade de Deus. Mateus 6:10. Na oração, você procura descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A oração não faz com que Deus seja um servo seu, fazendo a tua vontade. Mas na oração você descobre a vontade de Deus. O segundo ponto: considere suas motivações. Por que você está orando? Quais são os motivos que estão induzindo você à oração, a pedir isso, a pedir aquilo? Quais são as suas motivações? Em terceiro lugar, pergunte a si mesmo se existe algum pecado acariciado. Se você tiver algum pecado acariciado no coração, Deus não ouvirá a sua oração, porque os nossos pecados fecham os ouvidos de Deus para que Ele não nos ouça. Isso está em Isaías capítulo 59. Meu querido irmão, Deus quer que nós abramos mão dos nossos pecados, confessando os nossos pecados, rompendo com eles. Em quarto lugar, permaneça em Deus e em sua palavra. João capítulo 15, verso 7. Assim como o ramo que permanece na videira produz frutos, você, como o ramo da videira, permaneça em Cristo Jesus. Ore com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11 e o verso 6. Examine o seu coração, se ele está humilde ou se é um coração orgulhoso, porque aquele que é orgulhoso não vai receber nada de Deus. Examine-se a si mesmo, persevere, ore sem cessar, perseverança na oração, não desista. Mesmo quando você não tem vontade de orar, é o momento de orar. Também perdoe os outros, porque Jesus diz na oração: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Queridos, se eu não perdoo, eu também não serei perdoado. Perdoe, não somente aqueles que já pediram perdão para você, mas perdoe aqueles que não pediram perdão e não vão pedir perdão. Mas você pode orar dizendo: Senhor, eu perdoo esta pessoa. Mesmo que ela não tenha vindo até mim e pedido perdão, mas eu o perdoo, eu libero o perdão. Lembre-se, Deus vê o quadro completo e sabe o que é melhor para você. Deus conhece todas as coisas. Às vezes,
Sua resposta, a resposta divina, como ele disse a Paulo, não é no mesmo momento. Às vezes a resposta divina é como ele disse para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. 2 Coríntios 12, verso 9. Queridos, um fator determinante na forma como reagimos ao que parecem ser orações não respondidas é a nossa imagem de Deus. Como é que você vê Deus? Como é que você enxerga Deus? Desinteressado ou um pai atento que está com os olhos sobre você, com os ouvidos abertos para ouvir a sua oração? Nesses momentos, busque na Bíblia evidências de seu amor. Nesses momentos em que você é tentado a duvidar, busque na Bíblia evidências de que Deus o ama. Deus cuida de você. Ore para que a sua visão distorcida sobre Deus se torne mais clara. Quando as orações parecem não ser respondidas, estão sendo respondidas da forma como Deus quer, na hora em que Deus deseja. Descubra a vontade de Deus através da oração. Ore sem cessar. Aleluia!